Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Que vives e governas os céus, deixa teu reino vir até a terra e estabelecer-se em mim. Não existe medo nem Caríssimos e caríssimas, estamos vivendo esse momento apreensivo entre a questão lá do Irã e esses conflitos que acabam refletindo em nossa realidade, o preço do combustível, e as pessoas costumam, às vezes, colocar vários motivos para justificar os aumentos. Uns botam culpa no governo atual, outros dizem que está ruim, mas tá bom. No fim da história, quem paga a conta são os pobres. Também estamos vendo aí Artemis. Para quem não entende o que é Artemis, Artemis é uma cápsula espacial, uma espaçonave, uma nave que está lá no espaço agora, viajando, indo até a Lua. A gente não pode nunca negar isso. O homem, no caso, 3 homens, não é isso, gente? Se eu estiver errado, não me processe. E uma mulher, né? A humanidade dando esse grande passo, voltando à Lua depois de mais de 50 anos. A gente, quando para pensar na Lua como um satélite natural, que para pensar no sistema solar é algo perfeito, e eu não consigo olhar para essa realidade sem pensar que existe uma força criadora. Para os ateus, para aqueles que não acreditam, vão olhar sempre com um olhar, vamos dizer assim, idiota. Desculpe o termo idiota, não quero se ofender. Mas um olhar tipo assim, tudo aconteceu por acaso. Mas até o por acaso tem um quê de Deus. Até o por acaso tem o quê da realidade do sagrado. Por isso, quando eu vi a matéria sobre a espaçonave viajando lá, não sei quantos mil quilômetros por hora, passando por trás da face da Lua, que a gente não costuma visualizar, a pergunta que eu me fiz foi o seguinte: tem um quê do divino também nisso? Alguém vai querer dizer, não, que o homem... Mas como é que o homem criou, como é que o homem inventou, como é que o homem pensou no combustível para essa nave? Eu nem vou dizer o tamanho da nave, nem o motivo da nave. Eu digo, como é que você consegue imaginar como que isso inspirou o ser humano? Então a corrida espacial hoje, menos competitiva do que na década de 60, ela consegue trazer para nós também essa realidade, que não tem só americano e estadunidense. Também tem lá pessoas de outros países. Pelo menos o que eu pude ver, tem um canadense. A gente vai olhando que a humanidade, dando esse passo, traz para nós, com todo respeito a quem pensa diferente, também mais uma revelação do sagrado, do divino. É Deus que nos permite essa graça. Nós, seres humanos, ultrapassamos a barreira da Terra. Primeiro, olhando para a realidade, quando o ser humano começou a habitar a Terra e descobriu o fogo, achou um quê de sagrado. Muitos adoraram o fogo. Quando o ser humano conseguiu inventar a roda, acharam o quê do sagrado? Também começaram a adorar a roda. Quando o ser humano vai formando as cidades, organizando-se, também vai se achando o quê do sagrado e começa assim o próprio ser humano ser adorado como Deus. Os imperadores são prova disso, Hammurabi, antes de Moisés. E você vai olhando que existe, né, os faraós que achavam que eram deuses, e você vai vendo que existe um quê do sagrado, mas não esse sagrado aí falso. Depois, né, antes disso, o ser humano adorou a lua, adorou o sol, pois não conseguia explicar. Hoje nós conseguimos explicar que a lua é um satélite natural, mas já se sabe que existe um quê do sagrado, não o sagrado falso, mas uma ação daquele que nos criou, trazendo essa realidade, fazendo com que o ser humano possa dar mais esse passo, indo ao encontro, ao mistério do cosmos, ao mistério da natureza, ao mistério do espaço sideral. Por isso nós não podemos nunca deixar de olhar essas matérias. Deus age também aí, pois se Deus não agir, o ser humano jamais conseguiria ir até esse espaço sideral,
seja com a invenção da nave, dos trajes, das roupas, com a invenção de tudo que foi inventado para chegarmos lá, nesse momento histórico na nossa história humana. Eu, particularmente, lembrando das grandes navegações lá em 1500, 1494, 1492, né, 1500, quando a gente estuda história, a gente imagina como que foi para aquelas pessoas viverem isso. Eu comparo esse momento histórico do homem chegar à Lua com esse momento na história da humanidade, quando descobriu-se, entre aspas, os novos continentes, no caso a América. Olhando para o Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículos 11 ao 18, nós temos um momento interessante. Maria Madalena encontra Jesus, e não é qualquer encontro, é um encontro onde Maria Madalena ela traz consigo um olhar para o túmulo. Às vezes nós olhamos para o túmulo, olhamos bem e ficamos mirando naquilo que não deu certo. E aí lembramos da depressão, dos momentos que nós às vezes passamos, lamentamos os amores perdidos e esquecemos de olhar para a ressurreição. O Evangelho de hoje nos convida a esse olhar carinhoso, esse olhar fraterno, a nossa realidade, a realidade de ressuscitados. Jesus, quando fala Maria, mostrando novamente lá o texto de João 10, quando Jesus fala que chama as ovelhas pelo nome, ele mostra bem no meio que o que ele passou, e foi macerado, torturado, maltratado, ele não perdeu a memória afetiva. Às vezes nós somos feridos por pessoas em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossos grupos pastorais, e acabamos ficando como cães nervosos, mordendo todo mundo. O Evangelho de hoje, quando Jesus fala Maria, ele demonstra claramente, apesar da cruz, apesar da tortura, apesar do sofrimento, ele não perdeu a memória afetiva. E talvez este seja o grande desafio nosso. Não perder a memória afetiva, não lembrar de quem nós somos, não lembrar de quem as pessoas são para nós. A gratidão de Jesus ao encontrar com Maria é uma gratidão não seletiva, é uma gratidão verdadeira. Por isso, quando Maria tenta abraçá-lo, reconhece, ele pede, não me toque que eu não fui para o meu pai. E aí ele faz a apresentação, o Deus dele, que é o pai dele, que é o nosso Deus. E aí voltamos à leitura do Deus da vida, o Deus que nos liberta, o Deus que nos procura, o Deus que nos ama, o Deus que nos quer enviados em missão. E o interessante que Maria, como mulher, é enviada a anunciar o Evangelho à igreja, aos apóstolos, aqueles que hoje alguém coloca como grande protagonista. Maria também, no seu papel, é protagonista, e Maria Madalena. Deixe bem claro isso, porque eu falo Maria, 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 alguém esquece que é Maria Madalena. Não, é Maria Madalena. Aquela mesma mulher que na história da humanidade foi dada a ela o título de prostituta, que ela não foi, pelo menos é o que a gente estuda na exegese, na história. Maria Madalena não foi prostituta, mas se deu a ela, a mulher prostituta ou a mulher adúltera, quando na verdade ela foi uma das discípulas de primeira hora de Jesus. E de acordo com a tradição, por ter condições financeiras, ela colaborava financeiramente no ministério de Jesus. Por isso o Evangelho de hoje nos convida também a colaborar no ministério de Jesus. Não por medo, não por covardia, e nos convida também a não ficarmos olhando para aquilo que não deu certo, para aquilo que não funcionou. O interessante é que mesmo na ressurreição, você tem um olhar para o túmulo, e Maria diz que vê 2 anjos lá dentro. O evangelista Mateus fala que é um anjo só. Mas não interessa se é 2 ou 3 anjos. O interessante é que nós devemos olhar para o túmulo, mas sem perder a perspectiva de olhar para o outro lado, para encontrar o grande Senhor, o ressuscitado. Eu vou parando por aqui, peço a vocês de seu like, seu comentário. A sua participação é muito importante para nós. E obrigado pelo carinho. Feliz Páscoa. Hoje é aniversário da minha pequenina. Peço a você que reze por ela, que coloque essas intenções. E vamos assim. Minha pequenina Desirê, tá? O pessoal conhece aqui na região. Eu sou Daniel Nonato. Minha vida e minhas preocupações em tuas mãos, porque cuidas de mim. Pai, eu procuro em ti
noite de esperança.